Estamos de volta com o AL Debate, hoje falando de enchentes. Eu pergunto ao Edilson, que é geólogo, se as cidades já estão construídas aí à beira dos rios, esse é histórico, como mitigar essas situações, como tirar a cidade da várzea do rio. E vamos falar também sobre o monitoramento das águas, isso é o futuro, né? Nós temos ainda lá na nossa região do Vale do Paraíba uma oportunidade de evitar a ocupação em áreas de várzeas. Em muitos lugares já estão ocupados, então precisa de tomar medidas corretivas, até, inclusive, em determinados casos, retirar a população. Retirar? Retirar. Tem situação que tem que retirar, porque ela fica sujeita a constantes inundações. Mas ainda temos condições de prevenção, ainda é possível, se as cidades tiverem juízo, né, fazer os seus planos respeitando essa cota de inundação, né, altura de inundação, para evitar problemas futuros. A gente passa pela rodovia Presidente Dutra, próximo a Taubaté, e tem ali um rio que é bastante importante na região, o Rio Una, que você vê claramente que toda cheia ele sobe e ele determina o ponto onde não deve ser ocupado. Então, a natureza está mostrando, cabe ao poder público respeitar esse nível de enchente que chega aos rios. Em relação às medidas que estão sendo providenciadas, seja para amenizar esse problema da cheia, seja para prevenir, monitorar, nós todos viram a situação de São Luís do Paraitinga, que apesar de ter sido uma cheia quase que de 300 em 300 anos, que pode acontecer, mas o fato é que demonstrou ali que tem algumas áreas e alguns problemas no próprio Rio Paraitinga e outros rios que eles foram estreitados, eles foram agredidos, então está se estudando toda essa situação para propor medidas para evitar ou atenuar situações futuras de cheias. E isso que foi falado pelo Trícoli, que consta lá do acordo com a Sabesp, na região do Piracicaba, ali em Atibaia, nós também lá no Paraíba nós queremos implantar, o comitê já aprovou cerca de R$460 mil para implantar imediatamente 15 estações para medir chuva e a vazão dos rios, transmitir essas informações, né, em tempo real? Em tempo real. Sim. Então, 15 lá na bacia do Paraitinga e também na bacia do Paraibuna. Para o próximo verão, a gente já deve ter essas estações que vão propiciar, permitir que haja um sistema de alerta acoplado a essas estações. A Defesa Civil subiu determinado nível preocupante, que pode trazer inundação em São Luís do Paraitinga, a Defesa Civil é acionada, pode ter ali, a gente vai ainda aferir esses dados, mas há condições aí de um aviso com mais ou menos 4 horas, 5 horas, 6 horas, então é possível que possa contribuir para alguns eventos fora da média. E, ao mesmo tempo, no caso de São Luís do Paraitinga, vai depender também da execução de obras, mesmo de contenção dessa água acima da cidade, né? Tem que estar sendo estudado aonde que seriam os pontos mais favoráveis. Evidentemente que, como a gente comentou no intervalo, o que caiu de água, o que passou de água em São Luís do Paraitinga entre o dia 31 de dezembro e o dia 1º de janeiro, foi uma represa de Santa Branca, que tem um volume bastante considerável, e então, quer dizer, construir uma represa do tamanho da represa de Santa Branca, acima de São Luís do Paraitinga, é uma obra também de um impacto muito grande, mas isso tudo vai ser estudado. O certo é que vai ser necessário investir também em contenção dessa água acima da cidade de São Luís do Paraitinga, senão ela vai continuar convivendo com as chuvas. E de imediato, até o final do ano, para o próximo verão, a gente vai ter esse sistema de alerta implantado, coisa que, evidentemente, que já deveria estar em funcionamento na bacia do Paraíba como um todo. Nós lamentamos profundamente que a nossa rede meteorológica, né, tenha sido de centenas de estações de chuva e de vazão dos rios,
elas foram esquecidas, né, ao longo das décadas, e o ensinamento desse período chuvoso é que a gente tem que reativar tudo isso, porque tem ainda série histórica importante, muitas delas que dá para aproveitar. Então nós queremos reequipar essas centenas de estações, porque é fundamental. Se você não tiver essa medição chegando, essa informação chegando para você, e mais também que nós vamos trabalhar com as operadoras de energia, com o Operador Nacional do Sistema Elétrico e também com a Agência Nacional de Águas, que regula todo esse sistema no Paraíba do Sul, para a gente melhorar a parte de transmissão de informação e também rediscutir a estratégia de enchimento e esvaziamento dos reservatórios, para a gente, de um lado, não ter de novo o problema de 2001 a 2004, foi uma seca muito grande, né, dos reservatórios. Com um apagão, inclusive, em 2001. E ao mesmo tempo, exatamente, e ao mesmo tempo a gente não chegar ao ponto que chegamos esse ano, que as represas não conseguiram mais segurar água, que chovia, passava. Sim. E isso é muito perigoso e leva também ao questionamento. Não podemos deixar ocupar as várzeas, porque esse evento vai voltar. Sim. A hidrologia é assim, isso cíclica. Aconteceu, é cíclica. Período mais seco, mais molhado, chuvas intensas, chuvas menos intensas. Isso que aconteceu vai voltar a acontecer, isso é certo. Deputado Carlinhos Almeida, as cidades estão pagando um alto preço por falta de planejamento. Quando o Edilson fala da Dutra, o que se via no passado eram arrozais, depois pastos. Hoje a gente vê cidades. As cidades estão conurbadas, ou seja, estão ali na várzea do rio. E aí é o seguinte, a gente tem que sempre lembrar que a nossa urbanização no Brasil é muito recente. Há algumas décadas, né, a grande maioria da população estava na zona rural e tínhamos uma população pequena. Exatamente. Temos um crescimento demográfico muito grande e as pessoas indo para as cidades. Então é muito comum você chegar numa cidade, num bairro, e as pessoas dizerem o seguinte, mas isso nunca aconteceu aqui. Mas nunca quantos anos? 20, 30, 40, 50. E aí é fundamental que a gente tenha esta clareza. A várzea do Paraíba mesmo, eu já vi muita gente dizer o seguinte, olha, tem que permitir uma ocupação maior da várzea do Paraíba, porque nós temos 3 reservatórios, né? E dessa vez quase que nós chegamos, em alguns pontos chegou, né? A ocupar a várzea, né? Mas quase que a água avança até mesmo em bairros consolidados, né? Sim. Em São José dos Campos mesmo, tivemos situações dessas, né? Então, fundamental o planejamento. Tanto o planejamento da ocupação urbana, isso que o Trículo disse aqui, que tem sido feito nos últimos 10 anos em Atibaia, que todo administrador tem que fazer, levar em conta, né, ter uma visão de futuro, não ser imediatista. Planejar para 40, exatamente, 50 anos adiante. E também o tratamento das situações de emergência e de catástrofe, né, porque nós não temos, na minha opinião, no Brasil, muito consolidado isso. Nós temos sistema de defesa civil nacional, estadual, nem todos os municípios têm o seu sistema municipal, né, porque nós não estamos acostumados com esse tipo de situação, né? E eu acho que aí cabe uma reflexão maior. Caso de São Luís do Paraitinga, por exemplo, nós só não tivemos uma tragédia levando muitas vidas, porque ali tem uma companhia de rafting, os jovens adolescentes que pegaram seus barcos, entraram naquela água, correndo risco de vida, mas também usando a grande experiência que tinham, e resgataram dezenas de pessoas. Eu não tenho dúvida de dizer para você, porque se não tivesse essa ação ali voluntária, e hoje eles são chamados na cidade, né, de anjos de remo. Anjos de remo. São homenageados, são heróis na cidade de São Luís. Se não tivesse, certamente a situação lá teria sido muito pior, porque a resposta, né, do sistema de defesa civil não acompanhou a rapidez da subida da água e do problema na cidade, né?